Boa Tarde Fox no Twitter. Nós vamos agora com informações sobre o Rogério Ceni em São Paulo e já vamos mostrar a opinião de vocês aqui no nosso programa. Tá certo então, a hashtag Boa Tarde Fox, a turma participando no Twitter do Boa Tarde Fox. Ao vivo, centro de treinamento do São Paulo para medir a temperatura neste momento em São Paulo. Boa tarde, Gudrian Neuffer. Boa tarde, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, faz frio em São Paulo, mas especificamente aqui no centro de treinamentos do São Paulo, a temperatura é altíssima e o movimento também. Agora, quem passou por aqui, acabou de passar por aqui, foi o médico de São Paulo. Apesar dos jogadores estarem de folga, a comissão técnica, o Pintado, o médico, dirigentes do São Paulo já passaram por aqui, torcedores também, porque mais essa bomba. A semana do São Paulo que terminou com uma bomba, com a venda do Thiago Mendes, agora esta outra semana começa com uma outra bomba, a demissão do técnico Rogério Ceni. Pois é, o sonho do mito, do maior ídolo do São Paulo em comandar o time, durou apenas 6 meses, ou mais especificamente 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de pouco mais de 50%. Pouco para o São Paulo, eliminado do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni não resistiu. E o nome mais forte para assumir o comando do São Paulo ainda essa semana, quem sabe amanhã, é o nome de Dorival Júnior. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esta bomba do dia aqui no Tricolor. Prieto. Pois é, Gudrian, nós estamos ao vivo no Boa Tarde Fox, já na abertura do programa. Gustavo Ribeirão está aqui, a Helena Calil para trazer informações também. Você disse que algumas pessoas já passaram por esse portão do CCT do São Paulo, na zona oeste da Barra Funda, e você traz a informação de especulação de Dorival Júnior. De onde exatamente, neste momento, sai o nome do Dorival? Porque nós temos aqui uma relação de técnicos, né, vamos chamar de primeira linha, que estão desempregados, né? A propósito, esse nome saiu de dentro do centro de treinamento de São Paulo, Gudrian? Saiu sim, Preto. O Leco gosta muito do Dorival, já em outra oportunidade, quando o Leco era presidente, digamos, interino do São Paulo, antes de ele vencer a eleição esse ano, ele já quis trazer o Dorival, sondou o Dorival, só não trouxe o Dorival porque o Dorival comandava o Santos e o Leco tem uma ótima relação com o presidente do Santos, o Modesto. Então, em respeito ao Santos, o Leco nem chegou a fazer um convite ao Dorival naquela ocasião. Agora a situação é completamente diferente. O São Paulo precisa de um técnico com experiência e o Dorival Júnior está desempregado. Então, por isso, o nome dele surge assim com muita força, eu diria para você, que é o grande favorito para assumir o comando do São Paulo. Só se os conselheiros convencerem o Leco de que precisa de um nome ainda mais forte, quem sabe um nome de fora. O São Paulo recentemente trouxe 2 técnicos de fora, o Osório, que hoje é técnico da seleção mexicana, e o Balsa, que só saiu do São Paulo para assumir a seleção argentina. Só se trouxeram o nome de fora, mas aqui dentro do Brasil, o nome de Dorival Júnior é sim o mais forte para assumir o São Paulo. Prieto? Pois estamos conversando aqui no Boa Tarde Fox com o Gudrian Neuffer. Vocês estão vendo, está na porta do CCT do São Paulo, ao vivo no Boa Tarde Fox. Você tem o telefone do Dorival Júnior? Do Dorival? Tenho. Tem? Tenho. Está no seu celular? Sim. Você pode, Helena, por favor, pegar o celular do Ribeirão? Nós vamos aqui quebrar um protocolo aqui, vamos pegar e vamos tentar ligar para ele. É claro que deve ter bastante gente tentando falar com o Dorival Júnior e nós vamos também. Você também tem? Tem. Então vamos tem o ligar. telefone do Dorival também. Já toca aqui. Você sabe a senha do Ribeirão? Não, aí já é demais, né? Então liga para ele agora, bota no Viva Voz, vamos ver se chama. Vamos confirmar se vai tocar o telefone do Dorival Júnior. Tem o comunicado oficial no site de São Paulo aí, não? Tá travado o site?
site do São Paulo está travado. Então, posso só dar uma informação? Claro. Quem vai assumir interinamente, deve assumir interinamente, é o Pintado. Até o auxiliar técnico do Ceni, há 3 dias atrás, pediu demissão, disse que não se adaptou muito bem ao Brasil, o Michael Beali, e também não faz mais parte da comissão técnica. O Pintado deve assumir. Antes, né? 3 dias antes. 3 dias antes. Um dia antes, na verdade, pediu da partida. Para sair. Pediu para sair. Tá. Alegando que tinha problemas de adaptação, mas que também não estava gostando desse rodízio no elenco. E agora tem uma questão, eu não sei se o Gudrian Neufeld teria informações sobre a multa rescisória que o Rogério Ceni teria direito a ganhar. Segundo o Leco, em conversas anteriores durante esta temporada, ele disse que teria sim uma multa rescisória, que ele teria direito a ela, já que o contrato do Rogério Ceni era até 2018, estipulada nas metas do Rogério Ceni com relação aos seus antecessores. 49,5% é o aproveitamento que o Rogério Ceni teve nesta temporada. A grana é boa? 5 milhões. 5 milhões de reais? De reais. É o que ele recebe agora. O que ele teria direito a receber, já que o aproveitamento dele está acima da média dos seus antecessores, considerando o Osório, o Balsa e também o Ricardo Gomes. Sendo demitido, então, uma multa de 5 milhões de reais, então, para a conta do Rogério Ceni. Não é o mais importante que a gente trata agora, mas evidentemente que é uma informação que a Helena traz aqui e compartilha com você que está assistindo o Boa Tarde Fox. Gudrian, pergunta para você. Eu sei o quanto é difícil para um repórter, eu já passei por esse papel de repórter também, no momento desse, e a Helena, que é repórter, né? Você é repórter. A gente nunca deixa de ser repórter, Exatamente. Ribeirão também. Na porta do Centro de Treinamento de São Paulo, está ali o portão fechado. Buscar informação hoje é uma coisa complicada, é delicado. Passa alguém por aí, que acesso você tem com o lado de dentro daquele portão, Gudrian? De que maneira que você consegue se abastecer de informação num momento como esse? A gente fica aqui de plantão, Prieto, e conforme eu disse, né, o doutor Sanches foi o último a passar por aqui, o médico de São Paulo. O médico de São Paulo há muito tempo já viu N técnicos assumirem o time e serem demitidos. Então, quando eles passam por aqui, a gente bate um papo, conversa um pouquinho. Alguns não param, outros são mais simpáticos e acabam parando. E sempre tem uma informação circulando. Além disso, claro, tem o celular, tem o celular, a gente fica ligando para quem a gente conhece, quem a gente pode saber de alguma notícia, mas eu diria para você o seguinte, que agora, nesse exato momento, apenas o Leco deve saber quem será o novo técnico do São Paulo. Ele assumiu esse papel, chamou a responsabilidade para ele, ele não vinha gostando dos resultados, tanto que na semana passada eu tive aqui todos os dias o Leco esteve aqui acompanhando o treino do Rogério Ceni. Todos os dias, que não é muito comum um presidente do clube vir todos os dias ao treinamento. Então, isso já demonstrava que a insatisfação dele. Ele vinha, olhava, conversava um pouco, via qual time que o Rogério Ceni escalava nos treinos e tal. Isso já mostrava muito a insatisfação do Leco, que chamou para si a contratação do novo técnico do São Paulo. Prieto? Tá certo, então. Não conseguiu, por enquanto não deu. Por enquanto não. Para a nossa produção, vai tentando para ver se a gente consegue conversar com o Dorival Júnior. Preto, só uma situação, a gente falou, o Gudrian citou alguns treinadores que passaram pelo São Paulo recentemente, Osório, Balsa, teve Ricardo Gomes também, recentemente passando pelo Tricolor, mas foram técnicos que tiveram aproveitamentos inferiores aos do Rogério Ceni. Então, a gente está agora com a pergunta para quem está em casa, quem é o culpado pela situação do São Paulo. Acho que essa responsabilidade tem que ser muito bem dividida. A culpa não é só do Rogério Ceni. 49,5% Rogério Ceni. Osório, 51%. Foi o único que teve acima do Rogério Ceni. Balsa, 46,5%. Ricardo Gomes, 42,5%. Então o Rogério só perdeu para o Osório desses que eu falei. Preparem tweets aí para a gente colocar no ar da participação do pessoal também. O que salvou essa passagem do Balsa, apesar do fraco aproveitamento, foi que o time conseguiu chegar até uma semifinal de Libertadores. Aos trancos e barrancos, o São Paulo conseguiu chegar longe na Libertadores. Isso salvou um pouquinho nessa passagem do Balsa, tanto que ele chegou à seleção da Argentina. Mas como aproveitamento, até para o início de uma carreira, eu não acho que fosse um desastre essa passagem agora do Rogério, essa troca
Claro, é para uma reação no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo tem que arrumar muita coisa dentro de casa ali. Perfeito. Para constar, Helena, você tem aí o comunicado oficial do time do São Paulo? Temos até para o pessoal interpretar junto com a gente se o Rogério Ceni pediu para sair do São Paulo ou se a diretoria o demitiu. Nós temos aí o comunicado oficial do São Paulo que diz o seguinte: o São Paulo Futebol Clube comunica que o Rogério Ceni deixa o comando técnico de sua equipe principal. Em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que caracterizam como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos da nossa história. E, entre aspas, o respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogério Ceni como figura histórica desta instituição será eternamente celebrados. Fecha aspas, quem disse isso foi o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Então não dá para saber se ele se ele pediu para sair do São Paulo ou se a diretoria do São Paulo dispensou o Rogério Ceni. Mas não tem uns 5 milhões para ele receber? Há uma multa. Uma multa rescisória. Se ele vai receber porque ele foi demitido, né? Há uma multa se ele conseguir, né? A multa era prevista no caso de o Rogério conseguir um aproveitamento superior na média desses últimos treinadores que a Helena citou agora há pouco. Se a média de aproveitamento dos outros for inferior à média ou o aproveitamento que o Rogério teve nessa passagem, aí ele tem direito a uma multa rescisória que gira em torno de 5 milhões de reais. Tá certo, então. Bom, a Helena tem uma reportagem para ser apresentada agora e, na sequência, a sua participação, nós vamos colocar os tweets no ar, o que é que o pessoal está dizendo, né? Então vamos ver como é que foi o ano de 2017 do Rogério Ceni. Durou quase 7 meses a passagem de Rogério Ceni no São Paulo. Nesta segunda-feira, o tricolor paulista anunciou a saída do ídolo do comando são paulino. A derrota para o Flamengo neste final de semana foi a gota d'água para a decisão do clube paulista. No total, foram 37 jogos sob o comando do São Paulo, sendo 15 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. O início foi promissor, conquistou o torneio da Florida Cup em cima do Corinthians. Mas a sequência foi para esquecer. Acabou sofrendo 3 eliminações seguidas: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana. Esta última para o modesto Defensa e Justiça, que fazia a primeira viagem internacional em competições oficiais. No Brasileiro, o clube atualmente está na zona de rebaixamento e soma o pior início da história do Nacional. Atuações abaixo do esperado, eliminações. Nem mesmo as conquistas como jogador foram suficientes para manter Rogério Ceni no cargo de treinador do São Paulo. Então tá aí, a reportagem mostrando a vida do Rogério Ceni no São Paulo. O Gudrian Neuffer está ao vivo com a gente. Gudrian, então nós vamos fazer o seguinte: você está com o microfone ligado, aberto, nosso câmera aí, cinegrafista, o tempo todo à sua disposição. Qualquer coisa, apareceu um carro, uma moto, uma bicicleta, aí você chama a gente. Fechado, Gudrian? Fechado, combinadíssimo. Plantão total aqui em frente ao CT do São Paulo, Prieto. Legal. Quem sabe o Gudrian anuncia ainda no Boa Tarde Fox o novo técnico do São Paulo, né? Quem sabe? Vamos esperar. O São Paulo vinha muito mal no Brasileiro, teve essas eliminações também anteriores, mas a gente tem que também colocar aqui a responsabilidade de algumas pessoas. O São Paulo vem perdendo muitos jogadores desde o início do ano, vem recebendo também novos atletas, mas todos que requerem um tempo para adaptação e tudo mais. Então, o trabalho do Rogério Ceni, por mais que não seja bom, também foi muito atrapalhado por negociações que o São Paulo fez durante a competição. A gente na reportagem há pouco viu a conquista da Florida Cup, mas naquela ocasião o Rogério tinha um elenco. Esse elenco atual é bem diferente daquele elenco que conquistou esse torneio preparatório de pré-temporada no início do ano. Nós vamos falar bastante aqui de São Paulo, de Rogério Ceni. Já vamos entrar no tema Campeonato Brasileiro, mais uma rodada no final de semana, tem jogo hoje também. Então tem toda a rodada, tem classificação e, claro, também o jogo entre Flamengo e São Paulo. A sua participação, então, na tela agora aqui do Boa Tarde Fox, a turma mandando mensagens no Twitter. Davi Gomes, o culpado foi o Rogério, porque ele foi direto para o time A. Tinha que ter começado no time B, que nem o Zidane fez do Real Madrid. Sim, okay. Era uma possibilidade. Lucas Matias, culpa é mais da gestão da diretoria e jogadores. Passaram muitos técnicos no São Paulo e sempre lutando para não cair. Legal, Lucas. E agora aí o Alves. Todos são culpados pela essa fase do tricolor. Rogério foi só se queimar, né? Ele se queimou lá no time, né? E em relação ao treinador, eu prefiro o Mano Menezes. Daqui a pouco nós vamos colocar aqui uma relação
de treinadores que estão sem time para treinar, né? Tem vários bons, né, Helena? Nesse caso, o Mano Menezes não está nessa lista, porque atualmente comanda o Cruzeiro, que não vem numa boa fase também. É verdade, é verdade. E tem mais nomes, né? Você lembra de mais algum? Nossa, temos o Ney Franco, que já comandou o São Paulo, inclusive da última vez que o São Paulo esteve na zona de rebaixamento, era ele, dispensado do Sport. Tem o Oswaldo. Marcelo de Oliveira, Oswaldo Oliveira. Tem quem mais? A gente falou até há pouco, né, na nossa reunião. Tem Antônio Carlos Zago saiu recentemente do Internacional, fez um belo trabalho no Juventude, começava um trabalho no Inter e foi dispensado. Falcão, que já esteve no São Paulo. Vamos com uma seleção da rodada? Ah, eu adoro essa parte.